serão duas guerras de Gog e Magog? A pergunta é se serão duas guerras, né? Bom, existem duas profecias distintas a respeito de Gog e Magog na Bíblia. Uma no Antigo Testamento, mais precisamente em Ezequiel, capítulos 38 e 39, e outra em Apocalipse, capítulo 20, versículos 7 a 10, né? Pastor Hércules leu aí uma parte da profecia do Antigo Testamento, que são os dois capítulos, Ezequiel 38 e 39, Pastor Hércules leu somente a título de introdução. 6 versículos iniciais. Ponto de partida, né? Exatamente. Agora, só para esclarecer, então, são duas profecias que aludem a dois momentos distintos e a dois eventos também diferentes, né? Vamos começar pelo segundo, que é aquele de Apocalipse, capítulo 20, que é mais fácil de entender, porque ali tem todos os detalhes, né? A gente pode até ler, vou pedir aí para o pastor Hércules, por gentileza, a ler, Apocalipse, capítulo 20, versículos 7 a 10, fica fácil de identificar e saber a que se refere, sem nos preocuparmos a rigor com os termos, porque hoje em dia as pessoas às vezes priorizam os termos, o étimo, o que significa, tal, e às vezes se esquece de olhar para o contexto, porque é o contexto que determina o sentido. Não é o étimo é importante, mas o que vai determinar, né, de maneira conclusiva, determinante, o sentido da perícope, do conjunto de versículos que estamos analisando, é o contexto, né? O contexto imediato, a própria perícope em si, né? O contexto referencial, o contexto remoto, ou seja, todos os tipos de contexto que devemos tomar como base quando vamos, de fato, fazer uma exegese. Então, por gentileza, pastor Hércules, Apocalipse capítulo 20, versículos 7 a 10. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Então, olha aí, ó, se o irmão me permitir, eu queria fazer aí uma leitura. O irmão lê uma parte, eu faço uma rápida explicação. Perfeito. Então, novamente, o irmão pode ler, por gentileza? E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Então, aí, segura aí um pouquinho. Então, veja, acabando-se os 1000 anos. Os 1000 anos é uma referência a quê? 1000 anos, milênio, né? Milênio nós cremos e temos ensinado que o milênio para nós é literal, 1000 anos em que Cristo vai reinar na Terra, né? Depois acho que tem até uma pergunta sobre o milênio, podemos dar outros pormenores. Mas sim, o que é importante agora para responder essa pergunta? Acabando-se os 1000 anos. Então, o que vem agora é depois do milênio. Então, onde nós estamos hoje? Nós estamos num período que podemos chamar de princípio das dores, né? Ainda não chegou o período tribulacional de 7 anos, porque a igreja não vai passar por esse período. Jesus virá arrebatar a sua igreja. Nós vamos ao encontro do Senhor nos ares, aí teremos 7 anos de período tribulacional na terra. A igreja não participa, vai haver salvação, claro. E aqueles que forem salvos serão mortos, porque o anticristo fará guerra aos santos, né? A maioria dos salvos, se não todos, vão acabar sendo mortos. Aqueles que não morrerem terão a oportunidade de ingressar vivos no milênio, né? Não em corpos transformados, serão povos naturais. Os que morrerem salvos durante o período tribulacional, no fim do período tribulacional, quando Jesus voltar, ou após, vamos dizer assim, porque Jesus vem para pôr fim ao período tribulacional, mas logo após, aí esses mortos do período tribulacional ressuscitam, vão ser glorificados e, claro, a partir daí fazem parte da igreja. Aí 1000 anos nós vamos reinar com Cristo. Aí, chegamos novamente na leitura. Acabando-se os 1000 anos, o que vai acontecer? Satanás será solto. Por que Satanás será solto? Porque ele foi preso. Ele terá sido preso. Quando? Quando Jesus voltar
Apocalipse 20 deixa muito claro. Cristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo, vão inaugurar o inferno final, o inferno propriamente dito, conhecido como Guiena, ou lago de fogo. O diabo não. Esses dois prepostos do diabo, o anticristo, um líder político, e o falso profeta, um líder religioso, vão para o lago de fogo. O diabo não. O diabo vai para outro lugar, outra região. É um abismo, é um lugar onde ele ficará preso. Estará definitivamente condenado no lugar preparado para ele e seus anjos, que é o inferno final, o inferno propriamente dito. Mas o diabo ficará preso por 1000 anos, porque Cristo vai reinar na terra, o diabo estará preso. Aí, acabando-se os 1000 anos, voltamos novamente, pastor, desculpe. Vamos lá, versículo 8. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog. Então, atenção, atenção. O diabo, tendo sido solto após o milênio, Cristo já terá reinado na terra, muitas pessoas serão salvas, haverá um grande avivamento. O grande avivamento que o mundo espera vai acontecer no milênio. Não é antes do arrebatamento. Antes do arrebatamento tem um avivamento aqui e ali. No período tribulacional haverá também um grande avivamento entre o povo de Israel. Está lá em Zacarias capítulo 12, versículo 10. Deus derramará o espírito de súplica, né, sobre o seu povo. Aquela profecia de Joel 2, que teve o seu início no dia de Pentecostes, terá o cumprimento total a partir do período tribulacional, se estende por todo o milênio, mas no período tribulacional Deus trata com Israel, vai haver avivamento, por incrível que pareça, né? Haverá avivamento durante o período tribulacional entre aqueles que se converterem, os israelitas. Haverá 144 mil selados, por exemplo, né? São homens de Deus que vão fazer, são judeus, são israelitas salvos que vão fazer a obra de Deus durante o período tribulacional. No milênio, então, nem se fala. A Bíblia diz que a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Haverá um grande avivamento no milênio. Mas, mesmo assim, pessoas não vão se converter no milênio, por incrível que pareça. E alguns vão se desviar. Prova disso é que o diabo será solto após o milênio. O que ele vai fazer? Vai enganar pessoas para formar um grande exército para se levantar contra Deus, para se levantar contra a santa cidade, que é Jerusalém. Satanás detesta Jerusalém também, porque foi ali onde Deus iniciou muita coisa. É a santa cidade, é onde Jesus vai descer por ocasião da sua manifestação em poder e grande glória, como diz Zacarias capítulo 14. E o diabo, ele vai conseguir enganar muita gente após o milênio. E o que ele vai fazer? Agora, o irmão pode ler até o fim, para não interromper mais. Pronto, verso 8 diz assim: Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Olha aí como a Bíblia é claríssima, né? O anticristo e o falso profeta já tinham sido lançados no lago de fogo, o diabo não. O diabo voltou, Deus permitiu, né? Porque nesse ponto aí o diabo ele vai cumprir algo que está na agenda de Deus. Não é que o diabo será um servo do Senhor, né? Não precisamos exagerar tanto. Mas ele vai estar, na verdade, a serviço da agenda de Deus. Porque isso está na agenda de Deus. Aqueles que passaram pelo milênio vão ser tentados, vão ser provados. Os povos naturais. Não a igreja já estará glorificada, né? A igreja estará para sempre com o Senhor, glorificada. Os povos naturais que chegarem vivos até o fim do milênio vão ser tentados, né? Já terão sido tentados pela sua própria natureza, porque a natureza caída continua, nos povos naturais, mas depois sofrerão uma outra tentação vinda de fora da parte do diabo, que vai conseguir arregimentar um grande exército.
na linguagem poética da Bíblia, um exército tão grande, comparável à areia do mar. Veja aí a linguagem poética. Vai subir na largura da terra, coisa e tal. Aí você pergunta, o que Gog e Magog tem a ver com isso? Gog e Magog tem a ver por conta do termo que é usado. Agora note, metaforicamente. Uma metáfora é quando você toma uma palavra em lugar de outra para mostrar a característica de uma pessoa ou coisa. Por exemplo, quando Jesus disse, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Ele queria dizer que ele era uma porta de fato? Não. Ele queria dizer que ele era a entrada pela qual, né, as pessoas podem ser salvas. Quando Jesus disse, vós sois a luz do mundo, né, então são metáforas, são, na verdade, comparações. Então, quando a Bíblia fala aí de Gog e Magog, não quer dizer que é uma referência direta, associando, ligando a profecia de Ezequiel 38. Não. É que será um levante tão grande que, na sua maneira de como ocorrerá esse levante, será similar ao primeiro levante. Agora nós voltamos para lá. Se em Apocalipse o termo é usado metaforicamente, Gog e Magog, lá em Ezequiel 38 é literal. Pastor Ecos já leu versículos 1 a 6, que a gente pode fazer aqui alguns destaques, né? Então, por exemplo, no versículo 2, diz assim, Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog. Olha que interessante. Príncipe e chefe de Meseque e Tubal, profetiza contra ele. Gog aqui é um título similar a Faraó, César. Por quê? Porque Gog não é o nome da terra, é o nome de um príncipe, né, que vai liderar um povo. Esse povo liderado por Gog, príncipe, é o chefe. Esse príncipe é da terra de Magog. Lá em Apocalipse, Gog e Magog parece que são dois povos, Gog e Magog. Mas aqui você vê que Gog é um povo, Gog, da terra de Magog. Só que ele vai arregimentar ali um conglomerado de povos do norte. Aqui já é muito claro, olha aqui, ó. Diz claramente no versículo, aqui logo no início, né? Veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem dirige o rosto, tal. Não, aqui o 3 fala de Meseque e Tubal. Verso 6, pastor, verso 6. Verso 6. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma do extremo norte, né? Então aqui claramente, vários povos são mencionados. Não há tempo aqui, a gente tem outras perguntas, para a gente ficar falando sobre cada um desses povos, explicando geograficamente, até porque a geografia e a geopolítica do mundo hoje, tantos séculos depois, tantos milênios depois, mudou muita coisa. Mas aqui a Bíblia está usando uma linguagem poética, inclusive, para mostrar que isso aqui é uma profecia de algo que vai realmente acontecer, mas a linguagem poética não deve ser tomada ao pé da letra. A linguagem poética, a profecia é literal. Só que você percebe aqui que há uma referência a povos que nem existem mais. Só que eles representam outros povos que vão surgir nessa região, né? Então, só alguns destaques, veja aí, porque daqui a pouco eu vou responder a pergunta principal, que é quando isso vai acontecer. Porque o outro evento já está claro, é depois do milênio. A Bíblia é muito clara, não tem o que questionar. Depois do milênio, pronto. E são os 4 cantos da terra, não é só do norte. Então é outro evento, não tem nada a ver com esse aqui. Esse aqui é antes do milênio. Só que a questão é quando exatamente, né? É isso que é difícil de determinar, mas nós podemos saber que é antes do milênio. E é depois do arrebatamento da igreja. Né? Não é antes, é depois. É depois, que Deus só vai tratar com Israel depois do arrebatamento da igreja. As profecias sobre Israel têm seu cumprimento a partir do arrebatamento da igreja. Irmão Ciro, mas Israel
já não foi restaurado nacionalmente? Sim, mas a profecia de Ezequiel 37 não fala de restauração nacional apenas. Tem restauração nacional e espiritual. E essa restauração plena só vai acontecer, de fato, no período tribulacional, quando Deus vai tratar com Israel. Mas olha aí que interessante. Então, o versículo 2, Gog da terra de Magog, príncipe-chefe de Meseque e Tubal. O versículo 4, olha que a linguagem poética que eu falei. Deus diz, te farei voltar e porei anzóis nos teus queixos. É uma linguagem poética. Claro que não é literal, anzol, né? Aí é uma linguagem poética, mas descrevendo algo que realmente vai acontecer. Aí se mencionam também cavalos e cavaleiros, que alguém poderá estar questionando, mas hoje em dia ninguém vai mais para a guerra com um cavalo, com um cavaleiro. Hoje tem aviões e mísseis e tal. Então, você observa que é uma linguagem poética, manejando todos a espada. Aí menciona os persas, né? Persas, etíopes, os de Put. Claro que eram povos daquela época. Não teria sentido Deus falar por meio de Ezequiel naquela época e dizer para o povo, porque isso aqui teve destinatários originais. Imagina as primeiras pessoas recebendo essas cartas e dizendo, olha, cuidado, a Rússia, por exemplo, a China, estou citando como exemplo, estou dizendo que é. A Rússia, a China, cuidado, a Turquia. Eles nem sabiam que esses povos, né, existiriam futuramente. Então, Deus, claro, se vale de referências que eles conheciam, né? Referências geográficas que eles conheciam. Mas o que está claro é que haverá um levante do extremo norte contra um povo. Que povo é esse? Se você continuar lendo, o versículo 8 diz assim, virás a terra que se recuperou da espada e que foi congregada dentre muitos povos, junto aos montes de Israel, que sempre se fazia um deserto, mas aquela terra foi tirada dentre as nações e todas elas habitarão seguramente. Aqui já tem uma informação adicional. Além de mostrar que esse inimigo do norte vai se levantar contra Israel, diz que Israel, no momento em que sofrer o ataque, estará habitando seguramente. Isso faz até alguns intérpretes dizerem que vai ser no milênio. Não, no milênio não haverá guerra. No milênio cessarão todas as guerras. Então não pode ser no milênio e nem depois do milênio, é antes do milênio. E quando é? Veja, alguns eruditos dizem que vai ser no fim do período tribulacional, alguns eruditos associam essa batalha com a batalha de Armagedon, mas eu não vejo semelhança. Por quê? Porque na batalha de Armagedon, Israel não estará em paz, pelo contrário. Os exércitos do anticristo vão estar marchando contra Israel. E a profecia de Apocalipse 12 deixa claro que o remanescente vai estar, inclusive, em fuga, sendo perseguido pelo dragão, sendo perseguido ali pelo anticristo, que é o preposto de Satanás. Então vai ser um momento difícil para Israel. Não é um momento de paz. Quando Gog da terra de Magog se levantar contra Israel, Israel não vai estar no momento de guerra, vai estar no momento de paz, um momento de tranquilidade. Tudo indica que esse momento é o início do período tribulacional. Por quê? Porque no início do período tribulacional, biblicamente, haverá um período de paz. Paulo até profetizou lá em 1 Tessalonicenses 5, versículos 2 e 3, né? Quando disserem a paz e segurança, lhes sobrevirá a repentina destruição, porque o mundo vai estar vivendo um momento de paz, um momento de tranquilidade, né? Como aquele momento quando Amós profetizou, por exemplo, em que Israel e Judá estavam ali num período de 10 anos de paz, mais ou menos, não havia guerras, porque o Egito tinha se enfraquecido, a Síria estava se levantando, se arregimentando, mas ainda estava longe. Israel e Judá fizeram as pazes. Jeroboão II, juntamente com Uzias, lá de Judá, estavam em paz. Só que veio Amós e profetizou, não, isso aí não é paz, não. Está vindo, o mal está vindo por aí. Vocês estão achando que está tudo em paz? Não tem paz, não. Virá guerra. A espada do Senhor. Deus rugirá.
Amós falou claramente. Ou, trazendo para os dias de hoje, quando aconteceu a Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, acabou a Primeira Guerra, os povos ali também se confraternizaram, o mundo está em paz, que maravilha. Mal sabiam eles que em 1939 viria uma outra guerra, pior ainda, a Segunda Grande Guerra Mundial. Então, aqueles 15, 20 anos de paz, na verdade, era algo ilusório. Então, no começo do período tribulacional, será um período mais curto, o mundo vai achar que está tudo bem, está tudo tranquilo. Finalmente chegamos à paz. Agora temos uma governança global. Agora temos um líder mundial, um líder diplomático, um líder que está pondo tudo em paz. Eu creio que vai ser nesse período que Gog vai se levantar contra Israel. E possivelmente, pasmem, o próprio anticristo vai se aliar a Israel, para ajudar Israel contra Gog e seu exército. Mas não será necessário, porque o texto deixa claro que Deus vai derrotar aquele levante. Né? Versículo 11 diz, concluindo agora, pastor Ecos, virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros, né? Dizem lá o conglomerado de Gog, habitam sem muro e não têm ferrolhos nem portas. Vão se levantar contra o povo que se congregou dentre as nações. É Israel, claramente, o qual adquiriu gado e bens e habita no meio da terra. Né? Aí o versículo 14. Portanto, profetiza ao filho do homem e diz a Gog, assim diz o Senhor Deus, porventura não saberás naquele dia quando o meu povo Israel habitar em segurança? E aí, eu vou pedir a gentileza do irmão, só para concluir, o irmão leu 6 versículos do capítulo 38, eu vou pedir para o irmão ler mais 6, só que do capítulo 39, e agora eu termino. Ezequiel 39, 1 a 6. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e dize, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltear, e te porei 6 anzóis, e te farei subir das bandas do norte, e te trarei aos montes de Israel, e tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita, nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina, e as aves de toda a asa, e aos animais do campo, te darei por pasto. Sobre a face do campo cairás, porque eu falei, diz o Senhor Jeová, e enviarei um fogo sobre Magog, e entre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. Então, olha que interessante esse último versículo aí. Diz antes que Deus vai derrotar o conglomerado de Gog. Gog é o líder, é o príncipe, né? É o líder desse povo aí, que hoje em dia estão falando que é o Putin, né? Só que não é para hoje, não é para hoje. Essa profecia é para depois, né? Estão achando que é o Putin. Mas isso é escatologia especulativa. Agora, olha interessante o versículo 6. Enviarei um fogo sobre Magog. Ou seja, Deus não só vai destruir os exércitos de Gog dentro de Israel, porque eles vão ser mortos dentro, eles já terão ocupado ali Israel, os montes, mas vão ser derrotados lá. E Deus vai enviar ainda fogo contra a terra, lá de onde eles saíram, Magog, a terra de Magog. Então, resumindo, são 2 eventos diferentes. Um é depois do milênio e o outro é antes, bem antes, talvez no início do período tribulacional. E eu concluo aqui porque agora que eu vi, meu Deus, as horas passam depressa. É que o assunto é palpitante.